Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Power BI aqui no nosso canal Power Friends. Nesse vídeo de hoje, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês de como fazer a importação do seu banco de dados para dentro do seu Power BI, para que você comece a usar seus relatórios e criar dashboards para o seu dia a dia pessoal e também profissional. Bom, então antes da gente fazer a nossa importação do nosso Excel para dentro do Power BI, hoje a gente vai mostrar o Excel aqui especificamente para vocês. Primeiro a gente precisa falar da qualidade do nosso banco de dados. É muito importante que seu banco de dados esteja muito bem estruturado para que a gente faça a importação dele para o Power BI e ele funcione da melhor maneira possível. Aqui nesse exemplo, eu vou utilizar esse Excel que o Eduardo utilizou com a gente lá naquele vídeo do ProcX. Se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar ali o link deles aqui nos comentários para você poder estar assistindo. Bom, aqui nessa planilha a gente tem duas abas que o Eduardo fez lá para a gente, lista de treinamentos pendente e a lista de funcionários. E a gente pode reparar aqui que esse banco de dados ele foi muito bem construído. Note que em cada coluna aqui a gente tem um tipo de informação diferente, por exemplo, o nome, depois a matrícula, o treinamento, a equipe e o número. Isso aqui funciona como se fosse um cabeçalho da minha planilha e nas linhas vem colocando aqui todos os dados em cada uma delas. E esse conceito de cabeçalho ele é muito importante para o nosso Power BI e daqui a pouquinho a gente vai entender por quê. Então, um banco de dados dessa forma, bem estruturado, onde cada linha representa para a gente um dado diferente, uma informação diferente, fica muito mais fácil da gente trabalhar dentro do Power BI. Seria muito diferente, por exemplo, da gente pegar essa lista aqui de funcionários, onde tem o número do funcionário, o nome e a equipe dele, e se essa planilha tivesse para a gente, como por exemplo, dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês. Percebam que fica uma informação muito difícil da gente entender a forma como ela está apropriada aqui dentro da planilha, até difícil da gente mexer nela mesmo, precisa arrastar aqui para o lado para estar vendo as informações. Então esse tipo de banco de dados aqui é importante a gente evitar trabalhar com ele no Power BI. Sempre dê preferências para construir um bom banco de dados antes de você importar seus dados para dentro do Power BI. Bom, então vamos fazer a importação aqui do nosso Excel para o Power BI. É importante falar que hoje eu estou fazendo aqui um Excel, que provavelmente vai ser o que você mais vai utilizar, mas se você quiser ver alguma outra fonte de dados específica, também deixa aqui nos comentários para a gente qual você quer ver, que a gente vai tentar gravar também um vídeo específico para você. Bom, para fazer a importação do nosso banco de dados, essa aqui é a nossa cara inicial, a tela inicial do Power BI. O Excel, de cara, como ele é o mais utilizado, a gente pode ir tanto pelo atalho, que o Power BI deixa aqui para a gente, importar dados do Excel, logo aqui na entrada do aplicativo. Aqui em cima, também aqui nessa barra de tarefas, ele já deixa uma opção aqui de pasta de trabalho de Excel, que também funciona. Ou a gente também pode ir no caminho aqui em cima de obter dados, que ele vai mostrar para a gente todas as opções de fonte de dados que a gente tem. Se nós viermos aqui em mais opções, ele vai abrir para a gente aqui uma opção, uma tela, uma guia, e onde a gente consegue ver todos os bancos de dados existentes que a gente consegue conectar no Power BI. Então, além do Excel, ele traz aqui para a gente vários outros modelos de banco de dados que a gente poderia fazer importação, como, por exemplo, bloco de notas, um XML, até dados em linguagem de programação, como JSON, Python, a gente consegue importar, e até mesmo dados que estão na web de forma online a gente consegue trazer para cá. Mas hoje a gente vai focar no Excel. Então, vou selecionar aqui, pasta de trabalho do Excel, vou clicar em conectar, ele vai me pedir onde é que está o dado que eu quero importar. Vou selecionar aqui na minha área de trabalho, Power Friends ProcX, essa planilha que a gente vai usar hoje. Vou clicar em abrir. Após fazer isso, ele vai abrir uma nova guia aqui para a gente, onde ele vai carregar essa planilha para a gente. Lembra que a nossa planilha ela tinha duas abas lá no Excel, a lista de funcionários e a lista de treinamentos pendentes. Se você clicar em cima de cada uma delas aqui, ele vai carregar para a gente aqui no canto direito tudo que tem dentro dessa planilha. Tanto em uma quanto em outra, se eu clicar, a gente consegue ver aqui todos os nossos dados. E ele te dá a opção aqui de você flagar, né, você marcar aqui qual dessas planilhas você quer importar. Você pode optar por importar somente uma ou as duas. Pelo menos uma precisa ser selecionada. Note que se eu desmarcar as duas, ele não deixa eu clicar aqui embaixo no botãozinho de carregar. Então, vou selecionar as duas, porque eu quero levar minhas duas planilhas para dentro do meu Power BI. Se a gente clicar aqui direto em carregar, ele já vai importar esses dados lá para a gente começar a mexer. Mas é sempre bom, eu indico bastante, a gente sempre clicar antes de carregar, nós virmos aqui na ferramenta de transformar dados. O que essa ferramenta vai fazer para a gente? Ela vai carregar todo esse banco de dados aqui que a gente está importando e ele deixa a gente transformar e tratar esses dados antes da gente levar ele para o Power BI. Veja bem que na nossa planilha aqui, que a gente acabou de fazer a importação dela, e estamos aqui nessa aba de transformar os dados, de tratar os dados, a minha primeira linha lá do meu Excel, que era a linha de nome completo, matrícula e treinamento, o Power BI automaticamente já transformou em um cabeçalho para a gente.
porque ele identificou que aquilo ali era um cabeçalho e nas linhas de baixo já estão vindo todos os meus dados. E aqui nessa planilha, o BI, de forma automática, ele já tenta identificar qual é o tipo do seu dado, se ele é um texto, se ele é um número, o que ele é, e já faz o preenchimento automático para a gente. Essa primeira coluna aqui, por exemplo, aqui em cima a gente tem essas 3 letrinhas, ABC, identificando que isso aqui é uma coluna do tipo texto. Se a gente clicar aqui em cima desse ABC, a gente consegue mudar o tipo dessa coluna se for do nosso interesse. Conforme eu falei, o BI já classifica para a gente do que ele entende ser o mais adequado, mas a gente pode mudar. Nesse caso aqui especificamente, nessa coluna aqui de matrícula, ele classificou aqui como um número inteiro o símbolo de 1, 2, 3. Eu poderia mudar para número decimal fixo, percentual, enfim, qualquer do tipo de informação aqui que eu queria dar. Porém, a minha informação de matrícula, vocês vão concordar comigo, que não é uma informação que eu preciso tratar ela como número, porque eu não vou fazer nenhum cálculo com ela, eu não vou querer somar, não vou querer multiplicar, não vou calcular nada em cima dela. É simplesmente uma informação de matrícula, uma informação característica ali daquele funcionário específico. Então eu poderia muito bem, por exemplo, cadastrar ela aqui como texto, para o Power BI identificar que ela vai ser um texto e não vai fazer nenhum tipo de cálculo de autossoma em cima dessa coluna. Aqui ele já me pergunta se eu quero realmente alterar o tipo de coluna. Vou clicar aqui em substituir atual. Dessa forma ele vai substituir essa coluna aqui e vai transformar ela em ABC aqui em cima, que é uma coluna de texto. Depois que você fizer todas as modificações que forem necessárias, se você não quiser modificar nada, você pode simplesmente fechar e aplicar aqui em cima direto nesse botãozinho, ou naquela tela anterior já clicar direto em carregar ao invés de transformar dados. Aqui no nosso canto esquerdo a gente consegue ver as duas planilhas que a gente selecionou lá atrás, então se eu quisesse mexer na outra também eu já faria diretamente por aqui. Como eu não quero mudar mais nada, eu vou vir clicar aqui em fechar e aplicar. Após fazer isso, ele vai carregar a listinha aqui para a gente. Veja que ele já terminou a importação. Feito isso, o seu banco de dados já está importado. E Vitor, onde é que esse banco de dados aparece aqui para a gente? No nosso canto direito aqui do Power BI. Aqui nessa coluna aqui de dados, tem tudo aqui, nessas duas setinhas, se a gente clicar o campo vai expandir, as duas planilhas que a gente importou, a lista de funcionários e a lista de treinamentos. E aqui, cada campo dela, cada coluna dela foi transformada aqui em um campo onde eu consigo gerar meu relatório em cima disso. Agora eu vou mostrar um segundo cenário para vocês. Imagine que aquela mesma planilha do Excel, relação de treinamentos pendentes, ela esteja dessa forma no seu banco de dados. Para ficar um pouco mais visual aqui no Excel, eu mesclei aqui as células e escrevi que isso aqui é uma tabela de relação de treinamentos pendentes. Então imagina que você quer importar sua planilha Excel desse jeito lá para dentro do seu Power BI. Bom, então agora vamos ver como aquela planilha vai se comportar se a gente tentar importar ela para dentro do Power BI. Vou fazer novamente o processo de importação da planilha, dessa vez eu vim aqui direto no nosso atalho, importar dados do Excel, selecionar minha planilha e abrir meu arquivo. Vou selecionar dessa vez somente a aba, a planilha que eu quero importar do Excel, que é essa lista de treinamentos pendentes, onde a gente fez aquela alteração lá no Excel. Veja bem, por aqui a gente já consegue ver que deu uma bagunçada aqui nas informações. Aqui tem algumas informações que estão em branco, está nulo aqui em cima, o nome da coluna aqui está um pouquinho desconfigurado, então não ficou legal. A gente já viu que aquele cabeçalho que eu botei lá no Excel, ele já deu uma bagunçada aqui no nosso Power BI. Como é que a gente corrige isso? Vamos vir aqui novamente em transformar dados, da mesma forma como fizemos anteriormente. Dessa vez a gente vai ver que só vai ter a planilha que eu selecionei, porque eu só optei por importar somente ela. Então veja bem, essa aqui é a nossa fonte de dados da forma como ela está lá no Excel. Como é que eu transformo isso aqui para deixar ela no banco de dados palpável, para eu tratar ele da mesma forma como a gente importou anteriormente? Primeiro, essa coluna que está em branco, essa linha que está em branco, a gente pode simplesmente excluir ela do relatório. Então, para a gente remover essa linha, é muito simples. Eu posso selecionar ela aqui. Tenho duas formas de fazer isso. Eu posso vir aqui em cima na opção remover linhas e selecionar remover linhas superiores, ou o que eu acho mais fácil nesse caso aqui, que é uma linha em branco, a gente pode vir aqui simplesmente clicar em remover linhas em branco, que automaticamente o BI vai remover essa linha aqui do nosso relatório. Mas observe que a gente ainda tem um dado que não está legal. Essa primeira linha é aquela linha que a gente usa como coluna lá no Excel. As nossas linhas de colunas que a gente usou como cabeçalho dentro do nosso Excel. Como é que a gente transforma isso aqui num cabeçalho dentro do Power BI? Perceba que o nosso cabeçalho atualmente são essas informações aqui em cima. Relação de treinamentos pendentes, que foi o que eu configurei lá no Excel, e as outras colunas ele está chamando de coluna 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então ele está entendendo isso aqui como o nosso cabeçalho, mas eu preciso que seja essa linha como nosso cabeçalho. Então o que a gente vai fazer aqui para ele poder subir com essas informações lá para cima no cabeçalho? Lembra lá atrás que eu comentei com vocês que esse conceito de cabeçalho seria importante aqui para a gente.
Então, para transformar isso aqui no nosso cabeçalho, é muito simples. Aqui em cima mesmo, na própria barra de ferramentas aqui do Power BI, a gente tem uma opção aqui chamada usar a primeira linha como cabeçalho. Então, se a gente clicar nessa opção, veja que automaticamente ele sumiu com aquela linha que estava aqui em cima, considerada como cabeçalho, e a nossa primeira linha passou a ser o cabeçalho da tabela. E a partir da linha 1 aqui a gente realmente começa a ter os dados na nossa planilha. Após fazer isso, você pode clicar aqui em cima em fechar e aplicar, que o seu BI já vai voltar para a tela anterior e carregar os seus dados para que você possa estar utilizando nos seus relatórios normalmente. Bom, pessoal, esse foi o nosso segundo vídeo do Power BI aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, qualquer dúvida que seja, deixe aqui nos comentários pra gente. Se você tem interesse em saber como fazer a importação de alguma fonte de dados específica, web, por exemplo, uma lista de SharePoint, um arquivo de texto, que a gente não comentou aqui nesse vídeo, pode deixar aqui também, sugere aqui nos comentários que a gente vai estar vendo para você. Tá bom? Já se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu like, seu comentário, que a gente sempre vai estar fazendo o possível para atender vocês, responder todo mundo e gravar todos os conteúdos que vocês pedirem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.